Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente tem estudado os conjuntos numéricos e especificamente o conjunto dos números reais. Então, à época, a gente construiu o conjunto de números reais geometricamente e falamos sobre as aproximações para os números irracionais. Né? A gente falou lá da questão dos segmentos serem comensuráveis e tudo mais, e vimos que, por mais que a gente não conseguisse encontrar um valor exato para os números irracionais, a gente conseguia fazer aproximações para tal. Bom, hoje a gente vai resolver um problema que tem a ver exatamente com a questão das aproximações. Tá? Então, o problema é o seguinte: o problema diz que um método numérico que fornece aproximações para a solução de um problema estabeleceu a seguinte regra para gerar pontos no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui P de n igual a 3 mais 4 sobre n, 2n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 1. Ou seja, a abscissa em função desse número n, onde esse número n, é importante dizer, ele é um número natural, tá? Caso natural não nulo, ele me dá o seguinte: conforme a gente vai substituindo os valores de n, né, n sendo natural, ele vai me gerar uma abscissa para esse ponto e vai me gerar uma ordenada para esse ponto. Tá? Então, eu terei abscissas e ordenadas diferentes dependendo do valor que eu vá substituir o n. Então, eu substituo n por 1, vai me gerar uma abscissa e uma ordenada, substituo n por 2, vai gerar uma outra abscissa e uma outra ordenada e assim sucessivamente. Certo? A pergunta do problema é a seguinte, né? Conforme a gente aumenta esse valor de n, conforme esse n aumenta, esse ponto P de n vai se aproximar de qual ponto no plano cartesiano? Tá? Então a questão é, ao ir substituindo o valores em n, vai me gerar certos pontos. Então a pergunta é, conforme esse n vai aumentando, se a gente continuar esse processo, né, que a gente fala indefinidamente, né, o que é meio sem parar, né, esse ponto ele vai estar próximo de quem no plano cartesiano? Então é isso que a gente tem que resolver no problema. Bom, então vamos lá. Então, para começar, vou substituir n por alguns valores iniciais para ver mais ou menos como esse ponto se comporta, né? Como esses pontos se comportam. Então, por exemplo, substituindo n por 1, nosso ponto n vai ficar 3 mais 4 sobre 1, vai ser a nossa abscissa, e a nossa ordenada vai ser 2 vezes 1 ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais 1. Então, esse ponto P1, ele tem coordenadas 7, 1, né? Porque isso aqui vai ficar 2, 2 dividido por 2 dá 1, né? E 3 mais 4 dá 7. Então, sendo assim, está aqui o nosso ponto P1. Perfeito? Bom, agora, substituindo n por 2, o que a gente vai ter vai ser o seguinte, vai ser 3 mais 4 sobre 2 sobre 2 vezes 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais 1. Então, isso aqui ficou 3 mais 2, 5. E aqui eu tenho 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 5 vai dar 8 quintos. Onde 8 quintos é 1,6. Tá? Então, o nosso ponto P2, ele vai estar mais ou menos aqui. Então, está aqui o nosso ponto P2. Se eu substituir por 3, vai ficar P3 igual a 3 mais 4 terços sobre 2 vezes 3 ao quadrado sobre 3 ao quadrado mais 1. Então, 3 mais 4 terços é a mesma coisa que 9 terços mais 4 terços. Isso dá
13 terços. Certo? E aqui vai ficar 2 vezes 9 é 18, 18 sobre 10 é a mesma coisa aqui, 9 quintos. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 4,333 e 1,8. Certo? Então, se você marcar o ponto P3 aqui, ele vai estar... A abscissa dele vai estar mais ou menos aqui. E a ordenada ele vai estar mais ou menos aqui. Certo? Então, eu fiz os 3 primeiros casos iniciais para ver mais ou menos como é que isso se comporta. O que a gente pode reparar? Né? O que a gente está reparando é o seguinte. Primeiro, conforme a gente vai aumentando o valor de n, a abscissa dele está diminuindo. Perfeito? E a ordenada dele está aumentando. A pergunta do problema é, tá, beleza, ele está diminuindo, mas ele vai diminuir até que momento? Ele vai diminuir para sempre? Pela pergunta, dá para deduzir que não. Senão, eu não perguntaria para que ponto se aproximaria. Se essa abscissa se reduzisse para sempre, ela não se aproximaria de ponto nenhum, ela continuaria decrescendo para sempre. Né? Então, ao que dá a entender pelo enunciado, essa abscissa está reduzindo, mas repare que a redução está cada vez menor. Aqui eu tive uma redução de 2 unidades, aqui eu não tive uma redução nem de 1 unidade. Certo? Ao mesmo tempo, a ordenada está aumentando, mas ela também não está aumentando tanto. O aumento dela está diminuindo conforme você vai aumentando, né, o valor de n. Então, repara, aumentou 6 décimos no primeiro momento, no segundo momento aumentou 2 décimos apenas. Então, esse aumento também está diminuindo e, ao que tudo indica, esse comportamento deve se manter, né? Ou seja, o aumento e essa diminuição vão se tornar cada vez menores. A questão é, se eu continuar fazendo esse n aumentar, para onde isso vai tender, né, ou quase chegar? Essa que é a pergunta. Né? Então, vamos analisar separadamente a abscissa e a ordenada. Então, a enésima abscissa, né, é 3 mais 4 sobre n. Essa é a enésima abscissa. Bom, repara o seguinte, né? Por exemplo, se eu considerar n igual a 10, esse xn vai ser igual a quem? Vai ser 3,4. Perfeito? Porque é 4 sobre 10. Se eu considerar n igual a 100, esse xn vai ficar o quê? 3,004. Desculpa, 3,04. Porque fica 4 sobre 100, que é 0,04. Se eu considerar esse n igual a 1000, então o meu xn vai ficar o quê? 3,004. Isso porque eu peguei apenas o 10 ao cubo. Como esse n você pode aumentar o quanto você queira, se eu pegar um n muito grande, ou seja, uma potência de n muito grande, eu vou ter, sei lá, 3, sei lá, digamos, 1000 zeros e 4, o que é aproximadamente quem? O que é aproximadamente 3. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, conforme o meu n aumenta, esse 4 sobre n, ele vai ficar cada vez mais próximo de quem? Cada vez mais próximo de zero. Então, para um n muito, 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 muito grande, eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa abscissa vai ser praticamente quem? Vai ser praticamente 3. Certo? Então, essa é uma situação. Então, conforme esse n aumenta, a minha abscissa que está reduzindo, ela vai ficar o quê? Cada vez mais próximo de 3. Ou seja, ela nunca vai ser menor do que 3. Isso faz todo sentido. Por que isso faz todo sentido? Porque se é 3 mais alguém, é fato que essa abscissa não vai ser menor que 3, em momento algum. Certo? Em momento algum, porque está considerando n natural, obviamente. Se eu considerasse n inteiro, obviamente poderia ser. N menos 2, isso aqui fica menor que 3. Mas não é o caso, está tomando apenas n natural. Certo? Então,
a abscissa desse ponto, ela vai tendendo para onde? Ela vai tendendo para 3. É isso que quer dizer. Da mesma maneira, né, vamos analisar agora a ordenada. A enésima ordenada qual é? 2n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 1. Para ficar claro o que eu vou querer dizer aqui, eu vou reescrever esse 2n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 1 da seguinte maneira. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 vou reescrever dessa forma. 2 menos 2 sobre n ao quadrado mais 1 é exatamente igual a isso aqui. Concorda? Porque se eu fizer MMC, vai ficar 2n ao quadrado mais 2, que com menos 2 dá exatamente 2n ao quadrado. Tá, Gustavo, mas por que você fez isso? Eu fiz isso pela seguinte maneira. Porque o raciocínio para cá é o mesmo daqui. Ou seja, conforme o meu n aumenta, ele vai se tornando cada vez maior, eu vou tendo um denominador cada vez maior. Certo? Então, ou seja, eu estou pegando esse 2 e conforme o meu n aumenta, eu estou dividindo por um cada vez maior. Ou seja, então, essa fração aqui, se eu tomar um n muito grande, isso aqui vai ser aproximadamente quem? Isso aqui vai ser aproximadamente 0. Em outras palavras, para um n muito grande, o nosso yn, a nossa ordenada vai ser praticamente quem? Praticamente igual a 2. Então, repare, conforme a gente aumenta o n, a nossa abscissa ela vai ficando cada vez mais próxima de 3 e a nossa ordenada vai ficando cada vez mais próxima de quem? Vai ficando cada vez mais próxima de 2. Sendo assim, conforme o n aumenta, esse ponto Pn, ele vai ficando cada vez mais próximo de quem? Ele vai ficando cada vez mais próximo do ponto 3, 2. Certo? Beleza? Bom, então, dessa forma a gente resolveu o nosso problema e assim a gente encerra a nossa aula de hoje.